O Centro Espírita Paz José Cambinda convida a todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa e do planeta Terra, nesse momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas, eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Segunda-feira, dia 22 de janeiro de 2024. Dentro do bloco Aprendendo com Jesus, estamos apresentando hoje a palestra do nosso amigo Alberto Zimmermann. Estará abordando o tema Cristo Consolador. Ao Alberto desejamos bastante apoio dos seus mentores espirituais, que ele possa fazer uma palestra bastante elucidativa para todos nós que aprendemos. Nesse momento, a nossa irmã Norma fará a leitura de uma página para a nossa reflexão. Do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, é o Espírito Emmanuel. Estejamos certos. Porei minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Paulo, Hebreus, capítulo 10, versículo 16. As instituições humanas vivem cheias de códigos e escrituras. Os templos permanecem repletos de pregações. Os núcleos de natureza religiosa alinham inúmeros compêndios doutrinários. O Evangelho, entretanto, não oculta os propósitos do Senhor. Toda movimentação de páginas rasgáveis, portadoras de vocabulário restrito, representa a fase de preparo espiritual, porque o objetivo de Jesus é inscrever os seus ensinamentos em nossos corações e inteligências. Poderemos aderir de modo intelectual aos mais variados programas religiosos, navegarmos a pleno mar da filosofia e da cultura meramente verbalistas, com certo proveito à nossa posição individual diante do próximo. Mas, diante do Senhor, o problema fundamental de nosso espírito é a transformação para o bem, com a elevação de todos os nossos sentimentos e pensamentos. O Mestre escreverá nas páginas vivas de nossa alma os seus estatutos divinos. Tenhamos certeza disso e não estejamos menos convencidos de que, às vezes, por acréscimo de misericórdia, nos conferirá os precisos recursos para que lavemos o nosso livro íntimo com a água das lágrimas, eliminando os resíduos desse trabalho com o fogo purificador do sofrimento. Vocês têm conhecimento que o nosso planeta está passando por uma fase muito difícil. Muitos desencarnes, vítimas dessas guerras insanas, das pandemias, das catástrofes naturais. E há um desencarne enorme. E esses espíritos, eles deixam a vida material, mas eles não têm consciência disso. Eles ficam presos aqui, em estados lamentáveis. Muitos não têm consciência de que o corpo já foi, que ele é um espírito. E eles precisam ser socorridos para poderem se libertar dessa situação. E como ninguém é abandonado, ninguém fica sozinho, equipes de socorro enviados pela espiritualidade vêm aqui
para resgatar esses espíritos. E eles aproveitam as reuniões nas casas cristãs, não só espíritas, mas todas as casas cristãs, para esses espíritos serem tratados. E aqui é também um hospital de almas. A nossa reunião não começa quando as luzes se apagam. Desde cedo, esses trabalhadores aqui estão preparando o nosso ambiente para receber a nós encarnados e para receber os irmãos necessitados, sofredores, que precisam se libertar da matéria e partir rumo à espiritualidade. Por isso o silêncio se faz necessário. Não só durante a reunião, aqui todo mundo quietinho, me escutando, mas desde o momento que aqui chegam. A nossa energia vital é muito importante no despertar desses espíritos, mas nós só doamos se nós estivermos concentrados no trabalho. Então a gente, não fazendo silêncio, a gente pode atrapalhar o trabalho. É necessário a concentração. Não digo que vocês têm que chegar aqui iguais robôs, sentar. Não, um cumprimento, né? Não faz mal não. Mas a fim de tentar ficar em concentração. Por isso que a gente tem ressaltado todas as lições para que os celulares sejam desligados, para não atrapalhar a reunião. Espero que vocês tenham entendido e colaborem com a espiritualidade. Bom, vamos então apresentar o nosso palestrante da noite, o nosso irmão Alberto Zimmermann, do Centro Espírita Fonte Viva, que falará sobre o tema Cristo Consolador. Só uma retificação, duas. Palestrante, a vontade dela. A gente está aqui na qualidade de irmão que estudou um pouquinho para poder falar. E a minha casa é o Alvorecer. Eu cultivei uma casa muito digna, muito bacana, mas a minha casa é o Alvorecer. Tá bom? Temos uma vontade para ir lá conhecer, lá na Vila Helena City, um bairrozinho assim distante, mas acolhedor. Está com alguns probleminhas lá, assim, de umas coisas que não se deviam fazer, mas a gente está lá na luta. Vamos fazer essa história do silêncio lá. A Dona Ângela falou, é um problema, né? As pessoas falam do celular. Mas e quando não tinha celular? E as pessoas falavam do mesmo jeito, né? Então, o problema do silêncio, ele está com a gente. E é muito, muito bom chegar numa casa espírita, que a gente é espírita, e conversar com as pessoas, né, que a gente conhece há muito tempo. É bom pra caramba, né? Lá, cantinho e tal, salgadinho, uma coisa, né? Mas o ambiente espiritual, a gente tem que ter cuidado mesmo, né? O Alvorecer passa pela mesma situação, porque o Alvorecer é pequenininho, então a sala mediúnica se comunica com o salão, se comunica com a varanda. Então, quem está lá na varanda quer conversar com quem está na sala mediúnica. E é o meu problema. Mas a gente precisa trabalhar isso muito dentro da gente. O exemplo que a gente tem são os hospitais, né? O meu tio foi internado agora há pouco tempo, lá na Santa Casa, e eles não sabiam disso. Agora não faz mais separação, né? Fica todo mundo no mesmo ambiente. E ele descobriu que tinha uma amiga nossa internada lá também. E ele descobriu isso 1h da manhã. E ele resolveu conversar com ela. Ele lá na ponta e ela lá na outra ponta. E, Senhor Eni, fica quieto, as pessoas têm que dormir. Coisa chata, não pode falar, né?
é chato. Mas a gente tem que ficar quietinho, né? A gente precisa ficar quietinho. O silêncio mental é um problema muito sério. A gente está quietinho, de boca fechada, mas pensando no carro estacionado lá fora, será que eu vou encontrar quando eu sair daqui? Né? O problema em casa, o trabalho para fazer. A gente fica com esse barulho. Tem um livro do André Luiz muito interessante, que eles estavam numa reunião espiritual e eles precisavam de silêncio e não conseguiam silêncio, porque as pessoas estavam com a mente fazendo barulho. E eles, no mundo espiritual, precisaram, materializando um aparelho fonador, não lembro se era humano ou não, e tocar uma música para que aquele ambiente se harmonizasse e eles pudessem trabalhar. Aí quando começa a musiquinha aqui, dá uma paz, né? Eu gosto muito de Maria, então essa Ave Maria que toca consegue envolver a gente assim, e é esse o sentimento que a gente tem que ter desde o início, que é difícil, mas um amigo protestante que eu trabalhei com muitos anos, muito engraçado, ele falou assim, a religião não seria muito chato, a gente não pode falar nada. Eu fui na casa espírita por causa de um velório que estava acontecendo na casa espírita e eles queriam conversar. E a dirigente da casa lá, você tem que ficar quieta, tem um corpo ali, tem um espírito precisando se desprender. E eles não conseguem entender isso, né? E estava ali sendo chamada a atenção. E a gente está na casa espírita, está com o mesmo problema. Então, é um problema nosso, que a gente precisa trabalhar muito, né? Trabalhar bastante. Mas, enfim, só para endossar. Porque o silêncio é uma prece. Eu ouvi essa frase, né? O silêncio é uma prece, né? E é importante. O nosso assunto da noite, que é o Cristo Consolador, ele vai fazer a gente refletir sobre o que é consolação. O que nos pode consolar, né? Que a gente vai acabar entendendo que está muito ligado à nossa condição evolutiva. Né? O que pode consolar alguém, por exemplo, materialista, que tem apego ao dinheiro, que tem apego aos bens? Bens, dinheiro, é isso que vai dar a ele consolação. Se ele perde R$1, que seja, já vai dar nele um sentimento, sim, de tristeza, ele perdeu aquele R$1. E vem o Cristo e fala para a gente, desde aquela época, né, que a felicidade não está nesse mundo. Né, e a gente está nesse mundo. A gente vai querer ser feliz quando? Aqui. Né, a gente quer ir para Maragogi. Eu falo sempre Maragogi, porque eu nunca fui lá, mas eu olho as fotos, isso deve ser bom, hein, gente? Vou ficar muito consolado lá. E a gente não consegue, às vezes, ir a Maragogi. Né? Vai na Muriqui. Né? Hoje um amigo me mandou uma mensagem ontem, eu vou levar minha neta para meus amigos já tem neto, para conhecer a praia. Não, para mim não dá. Eu esqueci, isso aqui você pode ir, você trabalha, né? Trabalho, né? Aí mandou um videozinho de Guriqui, me deu uma inveja. De Guriqui está me dando inveja, a coisa está ruim, gente. Mas é isso que nos traz, né? Aquilo que está ligado ao nosso sentimento, que vai nos consolar. Então, quando a gente começa a ficar consolado com um prato de macarrão bem feito, a gente precisa repensar. Né? Nossa, esse prato de macarrão está me dando uma alegria, uma felicidade. Eu fico muito feliz quando eu como lasanha. Nossa, eu entendo que é muito. Nossa, como isso é bom, né? De berinjela, então, como eu fico feliz. Um problema. Como é que comida está me fazendo feliz? Lógico, faz para todo mundo. Né? Aí você vai descobrindo ali os seus probleminhas, os seus apegos que você precisa trabalhar. Se eu passar pela provação de não ter comida, como é que vai ser isso? Será que eu vou acreditar em Deus se me faltar aquilo que me faz feliz? Isso é muito sério.
Muito, muito, muito. Porque pode levar à falta de fé, pode levar à depressão. Porque eu acredito em Deus, eu faço tudo aquilo que eu acho que Deus quer que eu faça e eu não consigo comer macarrão. Eu não tenho macarrão. Eu não vou para a Marabologia. Por quê? Se eu faço tudo que, teoricamente, Deus quer que eu faça. Então, quando Cristo veio à Terra, num momento bem parecido com o que a gente está vivendo, de autoridades autoritárias que não respeitam o ser humano, que colocam o seu modo de ver acima do bem-estar coletivo, porque na Terra, a gente vai ver em algum ponto aqui, eu vou chegar lá, na hora que a gente for falar, eu acho que mais. O Espírito fala assim, no finalzinho, antes no capítulo 6 do Evangelho, né? E o Espírito da Verdade, ele termina esse capítulo com uma mensagem muito bonita. Eu vou ler um pedacinho só, depois a gente volta nele. Quando ele está falando do sofrimento. Contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha, essa frase aqui, ela nos lembra que a vida na Terra é um momento coletivo. Então não adianta eu me sentir bem dentro da minha casa, enquanto eu tenho irmãos lá na faixa de Gaza com a casa caindo em cima. Não dá para afirmar que eu sou feliz. Eu me sinto feliz, eu estou bem na minha casa, eu estou com meu prato de macarrão lá, a minha passagem para Marabologia já está comprada, então eu estou feliz. Aí vem o momento da gente aprender, né? Eu descubro que o pacote que eu comprei para Marabologia é golpe. Gastei uma fortuna, porque não é barato, e tudo falso. Não é verdade. Paguei uma pessoa por um humilhante lá, né? Aí a minha casa, que eu gosto tanto dela, que é tão bacana, começa a ter problemas de infiltração, começa a ter isso, começa a ter aquilo, porque a espiritualidade está ali nos ensinando que o momento é de partilha. Então não tem como a gente se sentir consolado no nosso bem-estar enquanto outros irmãos não estão. É errado então eu me sentir bem? Não. Eu trabalhei honestamente, é fruto do meu trabalho, eu vou desfrutar daquilo que o bem-estar material me permite. Mas eu não posso me limitar a isso. É isso que a espiritualidade vem querendo nos dar, nos ensinar nesse capítulo do Cristo Consolador. A mensagem falou disso, né? do aprendizado no sofrimento. Porque quando a gente está feliz, a gente tem o hábito, né, de estacionar. Está tudo bem, está tudo ótimo. Então, eu vou, né, igual aquela passagem, né, eu vou comer, vou beber e vou relaxar. E o Espírito fala, mal sabe, hoje à noite virão buscar a tua alma. Né? E ele estava lá com o celeiro dele cheio e não acordou na manhã seguinte. Porque chegou o momento dele retornar à parte espiritual. É nesse contexto da consolação que Jesus veio falar naquela época. Ele estava ali no início, né, do messianato. João Batista era a autoridade da época, se referindo à evolução espiritual. Outra vez que eu estive aqui, já conversando sobre isso, sobre Herodias, Herodes, uma família emocionalmente complicada, carente, que ficou conhecida mais pelos seus desvios do que das suas necessidades. E João Batista ali, né, cobrando o comportamento deles, mas por quê? João Batista já tinha entendido que a vida espiritual era a mais importante. Por isso que ele não se importava nem com o que ele vestia. Ele estava investindo na evolução espiritual. E aquela família que ele tanto perseguia, entre aspas, que era a família imperial, havia ligações com ele espirituais. Ele era Elias, auto-autoridade
na vida anterior dele, e estava ali, sabia que aquele povo ali que já tinha, né, tido vidas anteriores com ele, estava caminhando para complicar mais a vida dele. E Herodias, então, era o foco dele, porque era aquela mulher, o alicerce do lar, que levaria ali aquele problema todo que depois a gente conhece na história, né? Doenças, desequilíbrios emocionais, bastante complicada a história da família. E Jesus está ali, vem, vai até João, se batiza, se retira, deixa João terminar a história dele, que ele seria preso. Quando João é preso, Jesus então volta. E aí começa a fazer curas, a ensinar, a falar de Deus. E João preso ouve toda essa história. Pede a dois, porque mesmo preso, João recebia visitas. Porque é uma coisa interessante, o Império Romano, ele era um império equivocado. Ele não era mau. O imperador não queria mal de ninguém, ele queria dinheiro. Se você pagasse os seus impostos, ele deixava você cultuasse Deus, era como os judeus faziam. Mas tinha que pagar o tributo, e não era fácil. Era tipo assim, metade da sua renda. Você trabalhava muito, plantava, colhia, porque eles eram, né, maioria agricultores, plantava, por exemplo, azeitona, né, que muitas das oliveiras onde Jesus, inclusive, consagrou o sofrimento. Eles eram altos produtores disso. E depois, metade do que eles produziam ia para Roma. Era para manutenção do reinado romano. Então era muito pesado e eles tinham muito problema com isso. Era o ponto fraco, o apelo à materialidade, ao dinheiro, nem tanto ao poder. Eles não se portavam com a autoridade romana, com seus templos. Não, para eles, pode fazer, quer fazer. Aqueles que se submetiam a esse encantamento, eles desprezavam. Samaria, né, que recebeu os benefícios lá do imperador, que foi toda embelezada, recebeu o prêmio de Apolo, aquelas coisas, foi por eles tido como pessoas de uma vida, né? Não se reunisse aos samaritanos. A mulher de Samaria, aquela coisa que era não vista, né? Mas eles conviviam bem. Por quê? Eles já tinham introduzido o entendimento deles do povo escolhido de Deus. Mas o povo escolhido por Deus não conseguia se libertar do jugo dos imperadores. E isso era uma divisão na cabeça deles que não era bem... eles não conseguiam entender isso. Como o povo escolhido, né, o Deus de Jacó, de Abraão, falou com Moisés e eles eram escravizados. Então vem Jesus e fala para eles de Deus corretamente. Porque a consolação para eles era entender isso. Como é que pode? Eles esperavam um Messias que fosse libertá-los daquela situação toda, daquele sofrimento. E vem Jesus, né, andando para lá e para cá, não sossegava em casa, uma hora estava num lugar, uma hora estava no outro, né, não tinha nem onde dormir. Banho de Jesus nem se fala, né? Será que ele tomava? Será que ele não tomava? Dormia, ele mesmo dizia, né? O filho do homem não tem onde recostar a cabeça. E para eles isso não podia ser. Como é que pode isso? Então Jesus vem e fala de Deus como Pai. Um Deus bom, um Deus soberanamente justo. E aí ficou mais difícil ainda para eles entender. No capítulo de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulos 10 e 11, eu fiz aqui um resumão para a gente não ficar, né, se perdendo, só para a gente ter uma noção do contexto dessa história, para a gente entender o que Jesus quis dizer como consolador. Primeiro ali no reencontro dos 12 apóstolos. Né? Vamos fazer um exercício aqui de escola, para a gente lembrar o nome dos 12 apóstolos. Quem sabe os nomes? O primeiro eu vou dar a cola. Simão Bar-Jonas, conhecido como Pedro. Ranzinza, aquele que botava tudo no lugar, que dava ordem, que não deixava ninguém dispersar, que é aquele que
puxa o rebanho normalmente é o chato. E foi Pedro, o mais velho, né, aquele que estava ali com a responsabilidade. Quando ele entende, primeiro ele não quer. E quando ele entende o Cristo com a pesca, né, que Jesus fala para ele, vem comigo que eu vou te fazer pescador de homens. Ele absorve aquilo e vai atrás de Jesus. Depois André, irmão de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, que era chamado Levi, que era o cobrador de impostos, e eles ficaram na casca quando Jesus escolheu Levi. Como? Esse é o meu vaso escolhido, ele vai também. Tiago, filho de Alfeu, parece lá na Bahia, né? Filho disso, daquilo, né? Que não tinha referência, não se tinha identidade. Era isso, era tradição. Então era assim que se identificava as pessoas. Leveu, conhecido como Tadeu, Simão Cananita e Judas Iscariotes. Esses foram os 12 homens que ajudaram Jesus a começar a falar de Deus corretamente. E Jesus então os envia ao mundo para que falasse, para que pregasse. Jesus dá as seguintes recomendações. Anuncie o reino de Deus, o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. Imagina isso. Expulsai os demônios. Dai de graça o que de graça recebeis. Está aí na frente, né, para a gente nunca esquecer. Um grande equívoco do momento atual, né, que a gente não consegue se libertar, é a mediunidade comercializada. Dai de graça o que de graça recebeis. E você vê irmãos com uma mediunidade que a gente fala, boa, nossa, isso é bom, né? Cobrando altas quantias para mensagens espirituais. E aí vem aquela coisa assim, não é possível que ali tem espírito. E aí você vai vendo as mensagens, tem, né? Fazer o quê? Não levai ouro e nem prata. E dali dá vários ensinamentos. Nesse contexto, o reino de Deus, né, de novo ensinamento sobre o que seria o reino de Deus, porque até então era o Deus de Moisés, o Deus que vem lá de Abraão, de Jacó, o Deus violento, o Deus que quer que você participe do seu reino monetariamente. Como? Com aquela questão da contribuição. Toda instituição precisa disso. Não vamos ser aqui ilusão, né? O ar-condicionado que está me dando conforto danado gasta energia. Alguém tem que fazer isso. Então vamos viver aqui de brisa, de flores? Não, precisa de dinheiro, né? Para poder manter uma instituição bacana. Está tudo limpinho, está tudo arrumadinho, porque alguém fez isso, alguém veio aqui para manter a instituição. Então, isso não dá, você não vai viver sem isso. A gente está na matéria, a gente precisa da matéria, mas há de ter equilíbrio nessa situação. O dinheiro passa, pelas palavras de Jesus, não é mais o foco, não é a força motriz. E isso começou a dar conflitos sérios, principalmente com os sacerdotes, que começaram então a andar atrás de Jesus e olhar de perto esse homem, porque além de falar contra as tradições, ele é estudado. As pessoas criam em Jesus, andavam atrás de Jesus. Aonde Jesus ia, era uma multidão, né? Tem aquela passagem que botaram o doente por cima da teia da casa de Pedro, despegaram a casa do homem, ele ficou doido, olha a casa aí, tiraram lá a espalha e colocaram o doente lá e Jesus curou o cara. Parou até de reclamar do teto, ele falou, que homem é esse? A passagem dele, né, na tempestade, que ele acalma a tempestade, entre eles se olharam, que homem é esse que até os mares obedece? Imagina isso ao vivo e a cores. Né? Ia ser bacana. E os sacerdotes, então, começaram a ficar tomando conta de perto de Jesus, porque a sinagoga era fonte de renda.
Aí Jesus então fala: não cuideis, ou seja, não acreditem que eu vim trazer a paz. Eu vim trazer a espada. Não é bem assim, né? Mas é isso que ele quer dizer. Que os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. E João, dentro da prisão, ficou sabendo disso tudo, falando que Jesus estava falando dessa forma, e ficaria pai contra filho, nora contra sogra, ia ser um ribuliço, e envia seus emissários para perguntar a Jesus se ele era o Cristo. E aí Jesus fala: dizei para João o que vocês estão vendo. Né? Que o leproso está limpo, o cego está enxergando, que avalie isso aí. E Jesus fala para eles, né? Até João houve a profecia, né? Lá o Velho Testamento está cheio de profecias, de predições, de que o Cristo virá, e que ele será assim, que ele será assim. E ele fala assim: veio João, que não come e nem bebe, e vocês dizem que ele tem demônio. Vem o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem: está aí um comilão que anda com publicanos e pecadores. Ou seja, eu não sei o que eu vou falar para vocês. Digam para João que vocês estão vendo, que para ele analisar. E então ele fala, lá no versículo 28 a 30, do capítulo 11 de Mateus, que é a base do nosso estudo: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E eles não viam nada disso. Que jugo suave é esse? Que fardo leve é esse? Se ser cristão era crime, depois da morte de Jesus, se eles pagavam com a própria vida a questão de acreditarem nas palavras de Jesus e de as propagarem, que era um crime maior ainda. Você acreditar era errado, mas você ensinar era pior ainda. E pagava-se com a vida de uma forma muito dolorosa. Então, foi preciso ainda muito tempo para que a gente conseguisse assimilar de que forma a Boa Nova nos traria a consolação. Porque até então foi perseguição, foi guerra santa, ainda hoje, em alguns locais aqui, que a gente não está acostumado com isso. A gente pode falar de Jesus na casa espírita, a gente pode falar de Jesus no terreiro, a gente pode falar de Jesus na igreja, e estava tudo bem. Mas em países muçulmanos, ser cristão ainda é motivo de morte. As igrejas reformadas, elas têm muito esse trabalho de levar a imagem, a mensagem do Cristo aos países onde o cristianismo é proibido. E é uma coisa tipo 007, tipo o Tom Cruise lá na Missão Impossível. Porque se descobrir, é morte. E tem barrença nesse trabalho, viu, gente? Barrença é uma praga, se mete em tudo. Tem barrença lá na China, escondidinho, falando de Jesus. Que bom, né? E aí vem o espiritismo. A doutrina trazida em 1800 e lá vai Pedrinha, falando diretamente os espíritos, falando para a gente tudo aquilo que Jesus falou. O próprio Cristo falou que isso ia acontecer, que viria um Consolador, que nos ensinaria todas as coisas e nos relembraria aquilo que não foi, que a gente ia esquecer. Né? E a gente pode dizer que a gente se sente consolado dentro do Espiritismo? Mais ou menos.
Porque vai depender daquilo, da onde, né, a gente põe o nosso pensamento. O seu tesouro está onde? Aonde você põe o seu coração. Se você chegar em uma casa espírita, né, e achar que o simples fato de você tomar um passe vai resolver o seu problema material, você vai se decepcionar. Pode resolver, mas pode não resolver. Por quê? É a dúvida lá de trás ainda, que os judeus e os hebreus da época tinham. Se ele é o Consolador, se ele é o Messias, por que não nos liberta? Por que a gente ainda sofre? Por que ainda pagamos o tributo pesado? O que o Espírito da Verdade fala no final do capítulo, né? O sofrimento é do nosso planeta. A gente partilhar em conjunto. O que vai fazer, então, esse consolo? O que vai diminuir essa... Ele fala assim: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. O Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Não mais o Deus de Abraão. O Deus conforme Jesus veio trazer. Que Deus? O Deus bom, Deus Pai, misericordioso, que ama os seus filhos. Ele não quer o mal dos seus filhos, não quer a sua condenação eterna. Isso é tão sério que abala as estruturas do ensino religioso daquela época. E se torna crime. Porque o rebanho era trazido sobre a força do terror, do medo. Você tem que fazer, porque senão Deus vai fazer isso com você. A sua geração vai ser praguejada até a 7ª, não sei o que lá, né? Como aconteceu lá na história do Adão, eles tinham muito isso dentro deles. E Jesus vem e fala: não, Deus não quer isso não. Deus quer que você perdoe o seu inimigo 70 vezes, 7 vezes. É uma conta matemática que, se a gente for fazer, dá 144. Mas não é isso, não. Dá mais um pouquinho. 490, né? 7 vezes 7. 41, um zerinho lá, 490. Mas é só isso. O 491 eu posso matar ele? Né? Não é isso. A mensagem é: faça sempre, perdoe sempre. Mas se eu perdoar sempre, o cara não aprende. Ele tem que aprender. Sim, ele tem que aprender. Com amor. Vai aprender? Aí que ele fala que é fé no futuro. Porque às vezes ele não vai aprender. Ele vai desencarnar sem aprender a fraternidade, a generosidade, o bem, o partilhar o sofrimento. O que é partilhar o sofrimento? É dar um pouquinho da minha dor para o outro carregar? Partilhar o sofrimento é dividir, é aliviar o sofrimento do outro. Eu lembro uma vez no Novo Repórter, eu fiquei tão impressionado com isso que eu nunca mais esqueci. Eles estavam falando sobre a fome do Nordeste. Estava naquela época da seca terrível lá. E a dona estava com o neném no colo. E o repórter falando com ela, e ela mostrando para ele o local. Ele levou uma cesta básica e ela pegou aquela cesta básica que ele levou para ela e imediatamente começa a dividir com as pessoas ali. E o repórter fala assim: ela não percebeu que o neném no braço dela morreu. Assim, a câmera filmando, o neném caidinho, e ela com o neném no braço. Tanta dor, tanto sofrimento, que não se percebia mais isso. Na época, essa reportagem ficou famosa, não sei se os mais antigos aí vão se lembrar disso, foi um Novo Repórter, e foi uma coisa assim que chocou muito. Ele não podia fazer nada. Né? Levar para um hospital onde? Porque não tinha hospital. Não tem até hoje. Naquela época, não. Né? E quando ele chega com aquela cesta básica, ele chama a atenção que imediatamente ela divide. Por que ela fez isso? Porque ela conhece aquela dor. E ela falou assim: aqui é assim, quando um tem, todo mundo tem. Essa é a mensagem do Cristo.
né, de que todos se ajudem, um ajude o próximo ajude um, e assim a gente vai aliviando a dor. A nossa casa passou um episódio muito interessante que até hoje eu não entendi. A gente tinha um serviço social que simplesmente acabou. As doações de alimentos pararam, zeraram. A gente lembra até hoje, a última divisão que a gente fez foi 1 quilo, acho que de arroz, se não me falha a memória, ou de açúcar, que tinha para cada família. E, gente do céu, como é que pode isso? Nem os da casa doavam. Uma coisa interessante, a gente pedia, a gente fazia campanha e acabou. Não tem até hoje, não voltou até hoje. E isso é outro problema que a gente tem para resolver. A gente ainda não entender, né, por que isso é importante. O Evangelho de Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 26, ele fala o seguinte: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvar? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aguentai-vos e fartai-vos, e não derdes as coisas necessárias para o corpo, e proveito virá daí. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus. Faze bem, também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homens, quereis tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem veis que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E assim ele fala várias coisas aqui. Esse ensinamento de Tiago, ele chama a atenção no contexto, né? Porque as pessoas achavam, como acham até hoje, que ser religioso já garante um lugarzinho junto de Deus. Se eu fizer a minha oração, se eu mantiver a minha frequência na casa religiosa que eu me ligue emocionalmente, está tudo certo. E Tiago vem e diz que não. Porque como é que eu posso amar a Deus, adorar a Deus e aceitar que o meu irmão passe fome, não tenha que vestir? Não existe fé compatível com isso, não se pode aceitar, não se consegue a consolação de um sofrimento sem a parte material. A parte espiritual é importantíssima, por isso que ele fala, a fé aperfeiçoada. Em nome de Deus, eu vou trabalhar pelo bem do meu próximo. O que Kardec chama de fé raciocinada. Né? Não tem como você usar a fé e aceitar o que a gente viu por aí. Em nome da fé, está se jogando bomba na faixa de Gaza. Sem entrar no mérito de questão de que um está certo e o outro está errado, isso aí, política, é uma coisa complicada para a gente chegar a um consenso. Mas é a fé. A fé desequilibrada, não a fé que Jesus veio falar. Nem Jesus lá se aceita, né? E nós que aceitamos Jesus, que em nome de Jesus fazemos as nossas reuniões, o chamamos de irmão, seguimos o seu evangelho. E na hora da gente fazer a coleta da cesta básica, a gente dá 1 quilo só. E acha fez, né? O povo que se vira, né, para montar a cesta básica. Mas esse é um trabalho pessoal intransferível.
o modo que eu enxergo a minha fé, a minha ligação com Deus. O que a gente faz aqui é trazer direcionamentos. Por exemplo, se a gente não entender Deus, que é a base de tudo, tudo o resto está comprometido. Então, o Livro dos Espíritos tem lá a primeira questão: o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Já deu aí uma resumida boa do Deus vingativo, do Deus zeloso, aquelas coisas todas. Mas o mais importante está no item 13. São os atributos. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa dos seus atributos? Porque o atributo, é a qualidade, é aquilo que vai fazer o Deus operoso, que Jesus disse que trabalha todos os dias. Então ele fala que é eterno, aquela história que não se cria, né? Que senão que seria Deus, é imutável, ou seja, senão não tem estabilidade, é imaterial, é único, só existe um Deus, pode ter vários nomes, mas é um Deus só. É onipotente, ou seja, ele é que manda, não tem outro que manda com ele. E aqui que é o nosso ponto: soberanamente justo e bom. Como Deus soberanamente, ou seja, não tem ninguém acima dele com esse sentimento, é justo e bom, e existe entre nós tanta diferença social. Existe entre nós os que têm muito e os que não têm nada. E aquele que não tem nada, tem uma passagem do Evangelho que diz: aquilo que ele acha que tem ainda vai ser tirado dele. Quem imagina isso? Né? Como aceitar um Deus soberanamente justo e bom que permite que uma criança tenha câncer, por exemplo, ou qualquer outra doença complicada, que se sinta fome? A gente vai ficar aqui a noite inteira e vai ter várias justificativas para isso. A doutrina nos fala no planeta de provas e expiações, que a gente está sonhando aí com ele regenerado, mas vai ter muito caminho ainda, só a gente olhar ao redor, né? Como é que pode ser um planeta regenerado do jeito que a gente tem aí, né? Política social, quando a gente fala de política social, as pessoas torcem o nariz, né? Como se gastar dinheiro público com isso. Sim. Porque o dinheiro é público, é todo público, é para isso. É para fazer escola, é para fazer moradia, é para fomentar o trabalho. Porque eu vou fazer política social, eu vou dar cesta básica, para que ele possa, né, se alimentar. Mas ele tem que ter a continuidade da vida. E aí é o mais importante, o trabalho. O trabalho precisa ser fomentado. Aí vem várias políticas aí que vocês estão acompanhando, né? Tira custo daquilo, põe imposto naquilo, vem empresa de lá, tem que ficar uma salanga, né? Na intenção de dar trabalho para o pessoal. Aí é trabalho humano, não tem como a gente opinar, porque a gente não tem conhecimento suficiente. Mas a intenção é que tenha esse trabalho para todos. A consolação, o Cristo Consolador, que ele fala aqui para a gente, é a partilha do sofrimento. Tiago falou lá atrás, a obra ele está falando da caridade, mas a obra ela é muito mais ampla. Né? Chegar num departamento público, por exemplo, e ser bem entendido. É chegar num hospital e ter medicamento, ter atendimento. Às vezes não é o atendimento que você quer, mas tem alguém lá com conhecimento maior que te dê um alívio daquela sua dor. Você chega lá com uma dor que não sei o que, aí descobre que é gases. Gente, é uma dor. O médico fica zangado, vem no meu plantão de sábado, está pegando fogo, dor de barriga. Aí não, né? Me irrita, eu tenho coisa para fazer. Mas é a dor que ele estava apresentando. Ele não sabia que era.
Então a consolação ela vai estar intimamente ligada com o nosso entendimento de tranquilidade. Tem gente que vai no dentista e não prefere, não quer anestesia. Eu falei, como assim? Não, prefiro um motorzinho, vai rapidinho. Eu falei, rapidinho parece uma eternidade, né? Mas não quer anestesia. É o jeito dele ver, né? Eu, se não tiver anestesia, eu vou para a boca. Eu fui fumar um programa, uma unha, que eu tenho problema de unha. Aí a menina falou, não, eu vou mexer, eu fiquei olhando para ela. Falei, quem vai me amarrar na cadeira? Ela, não, nem vai doer, você está maluca, você vai mexer aqui do jeito que está e não vai doer? Vai, você quer? Não doeu, gente. Impressionante aquilo. Eu acho que ela fez alguma hipnose ali, porque não doeu. Olha que bacana, né? Eu fiquei tão feliz, eu falei, meu Deus, eu sofrendo com isso há tanto tempo. Fiz uma opção de coisa que mandaram. Aí rapidinho, né? Olha, o meu consolo, ela me consolou ali, ela me ajudou, ela me tirou daquele sofrimento. Tá? Então é isso. O Cristo Consolador é você fazendo a sua parte para transformar a vida do outro em coisa melhor. E pode ser diversas coisas. A fome não pode existir. Lembra do gatinho? A fome tem pressa, quem tem fome tem pressa. Não pode ficar esperando lei para acontecer, não. Vamos, traz aqui a comida, quem tem fome tem pressa. Depois a gente vê. Então, o Cristo Consolador, o Cristo que Jesus trouxe, ele gira nesse clima, né? Fala lá do Consolador prometido, e no advento do Espírito de Verdade, fala de Deus, que nós já comentamos, e ele dá uma mensagem aqui muito interessante para os espíritas. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Olha que interessante. No cristianismo, não é no espiritismo. É no cristianismo. E o cristianismo tem várias vertentes. Alguns acham que cristão é só aquele que faz isso. Cristão é só aquele que faz aquilo. Mas cristão é quem pratica o que o Cristo falou. E o Cristo falou basicamente de quê? De amor. Foi isso que ele falou. Né? E vamos encerrar lendo aqui o encerramento que o Espírito da Verdade deixou para a gente. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra as suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa, esse lema que está aí, essas duas palavras, devotamento e abnegação. Devotamento é dedicação, no sentido religioso, é venerar. A gente venera os espíritos inferiores a Deus. E a Deus a gente adora. Não naquele sentido de adorar sem fazer nada, mas de adorar por fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. E a abnegação é o desprendimento, é o oposto do egoísmo. Sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate, então, melhor, a alma se serena e o corpo se forma aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. O Espírito da Verdade abre 1863. O que ele quer dizer?
né, quando a gente golpeia o corpo, que aquilo que a gente tem, por exemplo, de facilidade, a gente possa dividir. A gente vai sentir falta daquilo que a gente ainda é imperfeito. A gente sente falta de ir para Maragogi. Quem é que não quer ir para Maragogi? Né? Mas eu não vou, por quê? É muito caro. Então eu vou aplicar meu dinheiro em outras coisas. Não que eu não possa ir. Mas eu não vou todo ano, né, gente? Que é caro demais, tá bom? Brincadeiras à parte, a mensagem é isso, de generosidade. A gente só pode falar de consolação quando o outro está amparado. Senão é uma falsa felicidade. É a ilusão de que eu sou feliz. Porque quando eu retornar à parte espiritual, a conta vai ser apresentada. Você teve essa oportunidade e você foi para Maragogi. Você não fez o que tinha que fazer. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Projeto Caminhar nos ajude a ajudar. Há 70 anos atrás, aproximadamente, o Centro Espírita Pai José Cambinda iniciava as suas atividades espirituais e trazia junto a saúde, através da maternidade da mãe pobre, que ainda está na lembrança de todos nós. Pouco tempo depois, a Casa de Cambinda lança o ramo de alimentação, distribuindo cesta básica a famílias carentes, atividade que perdura até hoje. E agora, no segmento educação, estamos com o projeto Caminhar, destinado a reforçar o estudo dos jovens para que eles tenham oportunidade de cursar os institutos Senai, Sesc e dali seguir uma carreira para a oportunidade no mercado de trabalho. Essa atividade é importantíssima nesse momento, porque estamos tentando quebrar um elo da dependência para o elo da produtividade. E como sempre, contamos com a ajuda de todos vocês que sempre nos ajudaram. Nada é possível só. Juntos somos mais. Projeto Caminhar, a realidade do amanhã.